Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui no canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Tá simplesmente impossível de acompanhar a quantidade de escândalos desse governo. Falando sério, atrás do computador aqui tem uma parede. Eu vou colocar ali uma daqueles quadros de escrever para poder fazer uma planilha de todos os escândalos, porque a gente acaba esquecendo. É tanto, vamos lá, Correios, Banco Master, INSS, aí tem o filho do Lula, tem a nora do Lula envolvido no superfaturamento do MEC, que ela recebeu a Polícia Federal na casa dela. Tem aquele que vai vir, que é o Maduro, quando ele delatar o financiamento do dinheiro de corrupção da Venezuela para os partidos de esquerda e para líderes de esquerda na América Latina. Então, assim, já deu o quê? Já deu 6? Vou precisar de uma planilha para colocar mais esse. Mais um escândalo, que é o do escândalo do IBGE. Gente, assim, há 2 anos a população brasileira está revoltada com a mentira escancarada que o IBGE solta. O IBGE falando que o Brasil está mil maravilhas. Todo mundo está empregado, empregabilidade plena, PIB crescendo mais que o da China. Então é uma loucura. Mas a gente vive, a gente sai na rua, a gente vai no supermercado, a gente paga boleto. E a gente fala, não, tá errado isso aí, cara. O IBGE é o mesmo IBGE que colocou o mapa do Brasil ao contrário. Ao contrário. Então vamos lá. Olha essa matéria que saiu agora. Isso porque o IBGE vai soltar o novo PIB agora, em 3 de março. Rita Mundim, que é a nossa comentarista economista. Rita, é importante colocar aqui a relevância do IBGE, da credibilidade do IBGE, da independência do IBGE, e o IBGE vem sofrendo uma crise de imagem desde que Márcio Pochmann, um economista muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, um militante, tá? Um militante, sim, absurdamente esquizofrênico, identificado com a esquerda brasileira, assumiu o IBGE e agora a crise envolvendo o cálculo do PIB. Pois é, Thaís. Boa noite. O que está acontecendo? Desde 2024, né, o IBGE, através dos seus técnicos, eles fizeram uma carta colocando a preocupação com os destinos de um órgão que é responsável pelas estatísticas do país. E não tem como a gente não traçar um paralelo de novo, né? Quando a gente vê Donald Trump, ele teve 2 crises grandes com órgãos públicos nos Estados Unidos. Foi exatamente em cima do cálculo da taxa de desemprego, né, que era um órgão de estatística, e o Banco Central. E o Brasil tem vivido isso, essa politização de instituições técnicas. E nessa época, em 2024, a Rebeca Palles, que era a coordenadora responsável pelas contas nacionais, ela assinou essa carta. E vários ex-presidentes do IBGE endossaram os técnicos, exatamente alertando para o lado técnico, que não poderia ser contaminado pelo lado político. E agora, né, às vésperas... Ela está educadamente falando da questão da fabricação, da forjação de estatísticas para favorecer o Lula, tá? Aos 45 minutos do segundo tempo, para a divulgação do PIB, a divulgação está prevista para o dia 3 de março, no dia 19 de janeiro, assim, uma segunda-feira, como quem não quer nada, a servidora é exonerada e ela é seguida por outros técnicos, gerentes e coordenadores. A servidora que denunciou, tá, esse esquema de adulteração de dados. O coordenador da área de bens e serviços também, ele pediu demissão, o Cristiano Martins. E depois foi a vez da Cláudia Dionísio e da Amanda Tavares. A Cláudia Dionísio, ela é responsável pelas contas trimestrais, quer dizer, são todos ali do mesmo núcleo, a Amanda, a Cláudia e a Rebeca. Que é o núcleo do PIB, tá, de fazer o relatório do PIB. Então, um órgão técnico ficar órfão de profissionais. Há anos cuidando disso, a Rebeca tinha 11 anos no cargo. Então, era uma pessoa extremamente qualificada e preparada para exercer o cargo que ela exercia. E quem foi para o lugar é exatamente esse técnico do IBGE da área de pesquisa, que é o Ricardo Moraes.
Não, você tá de brincadeira. Tem que ter Moraes no nome ainda. É parente do Alexandre de Moraes. O que nós vamos ver daqui para frente, eu acho que na medida em que for se aproximando a data da divulgação do PIB, e principalmente dependendo dos números, a gente pode ter perda de credibilidade. Mas, nos últimos 2 anos, o IBGE falando que o Brasil está às mil maravilhas, o IBGE vai perder mais credibilidade? Nós estamos vivendo isso hoje, por exemplo, com a indicação de Guilherme Mello. Então eu estou traçando esse paralelo e a gente viu no que deu nos Estados Unidos. Perda de credibilidade com consequências no mercado financeiro. Um instituto que há décadas vem sendo usado como uma fonte confiável de dados importantes, até mesmo para especulação de investimento, para empresas, para emprego, sequestrada, completamente sequestrada e transformada numa agência de publicidade do Lula. Gente, fala a verdade. O recorde de empregabilidade no Brasil, você está falando sério? Nós estamos falando que o PIB do Brasil está às mil maravilhas, a inflação está controlada. Gente, nós vamos no supermercado, a gente faz compra, a gente coloca no carrinho. Você percebe no final das compras que está totalmente... Um carrinho que antes custava R$ 1.500, hoje está custando R$ 2.000, R$ 2.200. E eles vêm falar que a inflação está de 4%, 4,6%. Está tudo mais caro. O IBGE se transformou numa agência de publicidade que forja documentos para favorecer o governo. O governo quer te convencer que você não passa fome. O governo quer te convencer que sua vida está melhor, mesmo tendo dobrado o número de moradores de rua, ou o valor do aluguel ter aumentado 10%. Gente, só para passar um dado que eu quero mostrar aqui agora, que o IBGE esconde. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é o gráfico que mostra falência das empresas no Brasil. Você está vendo isso aqui? Esse gráfico? No ano passado, já foi recorde de 2.273. No ano de 2024, desculpa. Em 2025, foi mais do que o dobro. Foi para dos 5.280 empresas que faliram. Faliram. Isso aqui é a fonte que é do FEComércio. No governo Bolsonaro, olha a queda. Até no ano de 2020, que veio a pandemia, olha, as empresas não faliram. Elas continuaram abertas, funcionando. Nós chegamos à mínima de 838 empresas falindo no ano de 2022. O governo assumiu 1.400, 2.200, 5.280. Se continuar dessa forma, nós teremos mais de 10 mil empresas fechando as portas. Como pode o emprego estar aumentando se as empresas estão falindo? Isso virou um caso patológico. O governo ele já não... Vamos ser sinceros, antigamente o PT ele mentia, mas mentia de maneira sorrateira, ele não exagerava, ele sabia mentir. Talvez agora a realidade é tão destoante do que a imagem que eles tentam criar do Brasil, que a gente olha para isso e pensa que é piada. Sinceramente, a criminalidade explodiu. 26% do Brasil sob comando de facções criminosas. E vai o Lula falando que eles estão acabando com o crime organizado. Peraí. Você não está vendo o povo morrendo na rua, não? O povo sendo assaltado. As pessoas voltaram a ser assaltadas. A gente voltou a ver vídeos todos os dias de pessoas sendo assaltadas nas ruas. Mas está tudo bem. Se o governo está falando, se o IBGE está falando que o Brasil está às mil maravilhas, quem é você para duvidar? Olha só, que ideia do que ele vai ter que enfrentar esse ano. Eu sabia que tinha uma estratégia na nossa turma da CPMI e do INSS. Eles estavam deixando as bombas mais cabulosas justamente para esse ano, afinal de contas é ano eleitoral. A rejeição do Lula está decolando astronomicamente. Depois dessa sessão de hoje, eu tenho certeza que ela vai aumentar muito mais. O Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI e do INSS, ele explode na cara da imprensa e do PT a vinculação do filho do Lula com o roubo do INSS, de uma maneira que fica inquestionável. Isso aqui, gente, dá um prazer gigantesco de assistir. O Alfredo Gaspar está fazendo uma coisa que ele está derrubando o governo, basicamente desse discurso aí, ó. Vem o STF com André Mendonça. Aí está aqui a decisão de todos eles, daqueles que foram blindados. Mas falando aqui só da Roberta. A investigar... Roberta é essa aqui, que é a socialite, que de acordo com as denúncias da PF, pegava o dinheiro do careca do INSS e repassava para o filho do Lula que está aqui.
A Roberta Luxig é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes. O Careca. Sua atuação se revela essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, utilizadas como instrumento de lavagem de capital. Aí fala que só da Roberta, que Roberta e seu pai receberam um montante lá na empresa deles, que tem suspeita não, tem comprovação dessa empresa ter recebido do Careca do INSS por serviço não prestado, era só lobby, só lobby, safadeza e ficção. A empresa deles, pai e filha, recebeu 18.271.000 reais. Olha, de acordo com a Polícia Federal, só para dar um exemplo, foram 5 pagamentos de 300 mil reais. Exatamente 300 mil reais que o delator dizia que o filho do Lula recebia mensalmente. Só não, 5 pagamentos de 300, isso em dos braços da investigação. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e Careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente se dirige ao Careca depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones. É essa aqui falando isso, viu? Presta atenção. Joga fora. Depois em outra troca de mensagem com o Careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação: putz. O nosso amigo é o filho do cara. Sabe quem que é o nosso amigo que ela se refere? Ao Lulinha. Calma que tem mais. Aí vem o filho do Lulinha. É narrativa? Tá certo. Se é narrativa, vamos esclarecer os fatos. Agora não fui eu que falei não. CNN, Estadão, Globo, CNN, Gazeta do Povo. Quem é esse rapaz aqui? Desde o começo das investigações, o nome dele é citado. Eu trouxe aqui na última sessão que se Lulinha não tivesse viajado com Careca do INSS para Portugal, juntinhos, eu renunciaria. E aí me taxaram de tudo que era coisa, porque eu estava mentindo. Você percebe que o Gaspar, ele tá assim, se lambuzando, ele tá adorando isso, cara. Ele tá vendo que nesse momento ele tá destruindo o governo Lula, mostrando que o filho do presidente está envolvido no esquema de roubo dos velhinhos, cara. Esse está sendo o grande momento da vida do Gaspar. Aí, pedi aqui a liberação da lista de passageiros. Deixaram não, blindaram. Volto a dizer, minha gente, deixa eu renunciar, eu tô doido para renunciar. Libera essa lista de passageiro, libera quem pagou a viagem de Lulinha para Portugal, libera pra gente ver se Careca do INSS estava com ele. PF apura citações a Lulinha. PF comunica ao STF, diálogo de WhatsApp, anotações e passagem aérea, mesada, citações e viagens. Rapaz, que lapada foi essa? Isso é uma preparação dele, uma apresentação para que seja votada a convocação do Lulinha. Nós já sabemos, o governo já comprou votos para impedir isso. Infelizmente, o governo vai blindar uma pessoa que está claramente envolvida no roubo dos velhinhos, só que tem um detalhe, que é o mais agravante. Essa pessoa é filho do presidente da República. O presidente da República está blindando o seu próprio filho no envolvimento de roubo dos aposentados. No ano eleitoral. Como é possível? Então, calma, vocês vão ficar chateados. Mas não vai ser convocado. Vocês não estão entendendo. O André Mendonça, que é o ministro do STF, à frente dessa investigação, o relator dessa investigação, determinou para a Polícia Federal, o que está acontecendo? Todas essas provas contra o Lulinha e nenhuma busca e apreensão na casa do cara, nem apreensão dos passaportes dele.
Vamos trabalhar, galera. A Polícia Federal tá com medo de ir pra cima do Lulinha, tá tendo uma briga. Obviamente tem um comando vindo lá do diretor da polícia, ou sei lá, do ministro da Justiça, pra ficar longe do filho do presidente. Só que o André Mendonça tá botando pressão também. Gente, nós estamos... Olha a situação que tá se formando no horizonte desse governo. O filho do presidente envolvido no esquema de roubo dos velhinhos. E aí os governistas, petistas, defendendo o cara, botando assinatura lá no painel. Não vamos convocar. Que, meu Deus, nós chegamos... O Brasil virou um cabaré. Essa eleição agora não é uma eleição para mudança de governo, não. Você quer viver num cabaré ou você quer dar uma chance pro país? Essa é uma eleição plebiscitária. Você quer um cabaré ou você quer um país sério? Um abraço. Fala, meu pessoal, estamos finalizando mais um vídeo. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Quadro clínico. Saúde do ex-presidente Bolsonaro piorou. Defesa de Bolsonaro pede ao STF que cobre a PF laudo médico para análise de prisão domiciliar. Advogados apontam que atraso na entrega do exame pericial impede avanço na ação por razões humanitárias. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 4, que determine a Polícia Federal a entrega formal do laudo médico produzido por peritos da corporação. Segundo advogados, a ausência do documento viabiliza qualquer avanço na análise do pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias. O exame médico foi realizado em 20 de janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo. No despacho, Moraes estabeleceu o prazo de 10 dias para o laudo fosse juntado aos autos, a etapa considerada indispensável antes da nova reavaliação sobre necessidade na médica, medida solicitada pela defesa. De acordo com advogados, o prazo transcorreu sem que o relator fosse anexado ao processo. Pessoal, então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo até o final, ajuda demais aí. E se você está gostando dos nossos conteúdos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos para o próximo vídeo e até mais tarde.